Logo a seguir, compeliu Jesus e os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! Mas Jesus imediatamente lhes falou: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus lhe disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando Pedro, porém, na força do vento, submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aqui mesmo no Papo de Graça eu já falei muitas vezes sobre este texto, no curso da minha vida foi de vezes. Mas hoje eu quero deixar com você apenas uma pergunta: por que Pedro duvidou? Foi a pergunta de Jesus a Pedro: por que tu duvidaste? Por que tu não confiaste? Pedro, por que não confiaste? Por que tu duvidaste? O homem de pequena fé se mostrou de pequena fé apenas porque duvidou. O que faz a diferença entre a fé e a pequena fé ou a não fé é a dúvida. Entre a fé e a pequena fé, o que existe como possibilidade de que a fé vire pequena fé não é uma distância estelar, é uma realidade só da alma: dúvida. Sem dúvida não existe pouca fé, só existe fé. Com dúvida, sim, cria-se a pouca fé. Sem dúvida, toda fé é fé. Sem dúvida, toda fé anda sobre as águas. Sem dúvida, toda fé vê o invisível. Tem certeza de coisas que se esperam. Toda fé é convicção de fatos que se não veem. Sem dúvida, toda fé é ânimo. Sem dúvida, toda fé é amparo. Sem dúvida, toda fé traz refúgio. Sem dúvida, toda fé realiza o impossível. Agora, com dúvida, toda fé nos deixa apenas no lugar de dizer socorro. Com dúvida, toda fé apenas me capacita a dizer: estou afogando, ó Deus. Com dúvida, eu produzo um salmo de desespero. Com dúvida, eu boto o pé na água para me admirar da possibilidade do impossível estar me alcançando e racionalizo o fato de que eu estou viajando no impossível e deixo que as lógicas das possibilidades matem o fato alcançado de que, contra toda lógica, eu estava andando sobre as águas e então, pela dúvida, eu naufrago. Por que duvidaste? Não é uma pergunta solta, tola. Deve ter tido uma razão. A razão de Pedro foi o medo das ondas. Medo por quê? Porque ele conhecia o mar muito bem.
Se fosse um ignorante, que não conhecesse nada do mar da Galileia, provavelmente tendo reconhecido que era Jesus e tendo tido a coragem de dizer, se és tu, manda-me ter contigo, tivesse ido. Se fosse só um agricultor que tivesse falado aquilo, mas como Pedro era um pescador, e um pescador do mar da Galileia, e como ele achava que conhecia o mar da Galileia, os peixes do mar da Galileia, os tufões, os ventos, as canalizações impiedosas de ventania e tempestade, como ele conhecia aquilo desde menino, como ele se criara ali, ele, de repente, surgiu no coração dele a ideia de que ele conhecia o mar melhor do que Jesus. Melhor do que Jesus. Depois que ele já estava andando sobre as águas, veio o medo e disse, que loucura é essa? Eu conheço esse mar. Quando ele disse, eu conheço esse mar, ele afundou. É quando o nosso conhecimento humano trabalha contra a confiança. O conhecimento humano é maravilhoso, enquanto eu estou trabalhando com as rotinas da existência. Mas quando se interpõe na rotina da existência a manifestação do absurdo, do inusitado, ou daquilo que seja inumano, ou maior do que o humano, ou sobre-humano, ou sobrenatural, ou supernatural, ou paranormal, ou seja o que for, ou simplesmente absurdamente maior do que eu, nessa hora, meu amigo, ou eu tenho o descanso da confiança, ou então eu vou racionalizar, porque eu digo, dessas coisas eu entendo, esse é o meu mundo, eu sei como funciona, então eu estou viajando a viagem de um besouro, só estava voando porque não tinha me lembrado que eu sou mais pesado do que as minhas asas conseguem transportar. Por isso é que eu estava, era a ignorância, era a minha burrice que me estava levando. Mas como eu sou o Pedro, que nasceu aqui, eu sou cientista de pesca, dessa oceanografia do Mar da Galileia, eu sei tudo. O pseudo-conhecimento dele destruiu o que nele estava acontecendo, que era a confiança se estabelecendo como tranquilidade repousada em Deus, para além dos fatos lógicos da impossibilidade de um homem caminhar sobre as águas, simplesmente porque ele cria em Jesus, e era Jesus que estava nas águas, e sendo Jesus, nada era mais água e nada era mais terra. Todo o chão era apenas a palavra de Jesus. E como Jesus tinha dito a ele, pode vir, e ele creu na palavra e foi, se ele tivesse prosseguido caminhando, ele teria ido, mas de repente a palavra de Jesus, que era o chão no qual ele caminhava, ficou subitamente relativizada pelo cientificismo das racionalizações lógicas do Pedro, que empiricamente conhecia muito bem o Mar da Galileia e sabia que o que estava acontecendo com ele era uma impossibilidade. Como ele viu os ventos, sentiu os ventos e viu as ondas encapeladas, ele disse, é o dia ideal para morrer. Fez essa racionalização toda, e enquanto ele racionalizava, ele afundava, porque de fato racional era não ter dito, nunca ter dito, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo andando por sobre as águas. Racional era dizer, que bom que és tu, Senhor, entra no barco. Mas não, ele não quis ser absolutamente racional quando ele admitiu a irracionalidade de que Jesus estava andando sobre as águas, o que já era irracional, mas seria uma irracionalidade menor. Dizer, bom, é half irrationality. Tu estás andando sobre as águas, é uma irracionalidade. Eu estou flutuando no barco, é uma racionalidade. Então vem para o barco. Agora ele disse, manda-me ter contigo. Jesus disse, vem. Ele dobrou a irracionalidade. Dobrou, então ande na fé. Bote os pés no chão da palavra e ande. Porque foi Jesus que falou, não foi você que decretou. Se fosse Pedro que tivesse usado a fé rema, aí, meu Deus, Jesus ia dizer, estúpido, por que tu decretaste? Homem de fé fantasiosa, por que construíste esse pulo para o suicídio? Por que pulaste do pináculo do templo? Se Pedro tivesse dito, eu decreto que eu vou andar sobre as águas,
teria afogado no seu decreto, mas teria de fato sido apenas o óbvio. Mas como foi Jesus que tinha dito, vem? Quando Jesus diz vem, ele pode estar do lado que esteja, ele pode estar do outro lado da galáxia. Eu vou andar no invisível até lá. Se ele pode estar do outro lado do Oceano Pacífico, eu vou caminhar até lá. Ou ele pode estar a 15 metros de mim no Mar da Galileia, ou 20 metros na escuridão, dizendo, vem, uma ponte está feita, a palavra é o chão, e eu vou. Agora, é olhando para Jesus e andando na palavra, sem permitir que as pseudo-racionalizações queiram agora me fazer construir uma equação para a fé que anda sobre as águas, aí eu vou só sobrar. Tem muita gente que não consegue confiar também, porque acha que conhece tanto uma determinada coisa, conhece tantos fatos da vida, se sente tão realista, que diz, eu não vou jamais confiar que todas as leis de Murphy não vão convergir para me pegar. Eu não vou confiar, não tenho como. A única coisa que eu consigo é lutar até morrer, mas confiar, fazer tudo com paz e confiar eu não consigo. É irresponsável demais, é antirracional demais, eu não consigo confiar. Também por essa razão, pelas razões de Pedro, pelas suas razões. E eu no início falei das razões traumáticas, das razões psicológicas diversas. Um pai opressor gera um coração desconfiado. Uma mãe inafetuosa gera um coração que não consegue descansar no amor. Que não consegue também descansar no amor de ninguém, nem de Deus e nem do próximo. Eu queria que, juntando tudo o que eu já disse desde que a gente foi começando e o que ainda direi daqui para frente, o que Deus está falando com você no seu coraçãozinho agora, você me escrevesse e me dissesse, bota aí, Judá, o tema deste dia, por que você não consegue confiar? Por quê? Escreva, lote o chat, escreva agora, porque não é apenas uma curiosidade minha, eu não tenho essa curiosidade. Eu já antecipei possíveis causas para você, e há muitas outras. Se você olhar para a história da sua vida, talvez você entenda um pouco a história das suas desconfianças. As psicológicas e as que são mais dramaticamente fruto de endurecimento interior também. Eu quero que você lote aqui a caixinha preta, abra seu coração com verdade, fale com Deus sobre as suas desconfianças acerca de Deus. Aqui você não tem nome para mim, você é uma criatura humana, um filho de Deus, um irmão abrindo o coração. Então fale comigo como se você estivesse escrevendo uma oração sobre a sua dificuldade de confiar. Jesus, por favor, fala tu mesmo. Fala tu mesmo, ó Espírito Santo. Meramente pela palavra, abala estruturas interiores e arranca das almas as confissões da verdade, sem camuflagem, para que discernamos as raízes da nossa incredulidade, a nossa dificuldade de crer, a nossa dureza de coração, muitas vezes. É o que eu te peço, em nome de Jesus, ó Pai. Amém.